que causa sofrimento? É a primeira parte, porque a própria ideia do... Oi? Cortou o áudio. Calma aí, deixa eu só abrir a janela aqui, que eu acho que a internet tá coçando por causa disso. Pera aí. Tá. Tá conseguindo ver agora? Tô. Tá. É a primeira parte, porque o apego, ele vem do desejo de querer algo. Então, o apego, ele é predicado do desejo. Não é algo que vem primeiro, porque é do desejo que se cria o apego. Então é o desejo que causa o sofrimento. Mas o budismo acredita que existe, no caso, a iluminação seria você conseguir se livrar de todo o desejo? Não é bem assim. Tem algumas coisas que a gente releva. Por exemplo, eu tenho um desejo, por exemplo, de, sei lá, poder visitar alguns lugares. Alguns desejos que não criam meu apego não se tornam necessariamente um sofrimento, porque são desejos menores, são desejos que são de impacto que infligiria a parte da minha integridade, né? Queria me impor a um ciclo de samsara. Então, nem todo desejo vai te causar sofrimento, mas todo sofrimento parte de um desejo. Então, a questão não é eliminar todo o desejo, sim só os que causam desejo, os que causam apego. Isso, é um sofrimento. Entendi. E aí? E o negócio do motor? Ah, não, perfeitamente. Você quer que eu leia aqui o primeiro motor pra você, pra poder explicar o que é? Oi. Você quer comentar sobre o primeiro motor, ou você quer que eu leia o que é o primeiro motor? No caso, é a primeira via, né, que você falou que refutou. Aham. Pode ler ela pra mim. Ela pra mim. Perfeito, deixa eu pegar aqui rapidinho. E vamos lá. How to draw paw pat. Tá. Aqui. Tem uma base muito simples que eu tô vendo aqui. Vamos lá. Primeira lógica do argumento. Tudo que se move é movido por outro. Nada passa de potência para o ato sozinho. Esse outro também foi movido por outro. Se você continuar assim infinitamente, nunca haverá um começo real do movimento. Mas o movimento existe agora. Então, pode haver uma regressão infinita de motores? Não, porque isso entraria em ad infinitum, que é um problema que entra no princípio da não contradição, que é uma base metafísica aristotélica. Então, conclusão, tem que existir um primeiro motor que move tudo, não é movido por nada e é ato puro, ou seja, sem potencialidade. E esse é o primeiro motor imóvel, que Aquino ele identifica como Deus. Vem aqui? Uhum. Vamos lá. Primeiro erro que dá para notar, o princípio lógico. A parte da onde se move é um princípio onde cria um ato para gerar a si mesmo, que geraria um problema de contradição interna, já que o ato puro não poderia mover algo. E que este mover para gerar a si seria um problema, pois não deveria ser movido para poder conseguir se agir. Ou seja, a manifestação do próprio depende de si para gerar a própria manifestação, que tiraria um problema lógico aqui. Segundo, a nota clara aqui entre o ato puro dele ser movido por alguma coisa, o ato dessa questão da independência torna ela um salto lógico, sobretudo a regressão infinita, já que entraria no princípio da não contradição. Então, ou seja, sobretudo a parte do princípio que se assume a premissa, ela depende necessariamente de uma questão de dependência da metafísica clássica, sobretudo da causalidade. Então dá para notar que o argumento de Aquino se baseia numa dependência metafísica para poder argumentar o que ela é. Ou seja, o próprio motor imóvel depende de regras para poder findar o que ele é. Se ele fosse o que é de forma como ele é e não o que é ser em si, isso deixaria de ser um problema, pois é notório ver a mudança de uma maneira clara, sem depender de princípios que formem quem ele é.
Então dá para notar que a própria estrutura do argumento depende de uma lógica que como se funcionasse como uma engrenagem, que para poder girar ela depende de outros mecanismos que estejam no próprio princípio para poder formalizar o que ela é. Então, ou seja, outro problema. O terceiro problema é que ele está partindo necessariamente, que a gente vai analisar nas próximas 5 vias, sobretudo a terceira. Ele afirma que todas as coisas são predicados de outras que formam que não é necessariamente verdade, já que, apesar de eu ser predicado da minha mãe, eu não sou necessariamente dela. Pode ser um erro meu de interpretação aqui, mas o que ele fala na terceira via de que as coisas que formam as coisas em si são dependentes de si mesmas que consigam formar elas. O que eu discordo, já que Mas calma aí, eu calma aí. claramente... Vamos falar de uma via por vez. Tá bom. Por exemplo, você falou que. Primeiro você falou sobre o ato puro não poder causar a si mesmo, porque senão ele seria um movimento. Porém, Isso. o ato puro é justamente definido como algo que não. Que a princípio não está subordinado a um conceito de causalidade, um conceito de tempo, um conceito de mudança. Então ele simplesmente é o que é. Ele não está o que é, ou ele estava de uma forma e agora está de outra. Ele simplesmente é ato puro. Essa é a definição. Ele é o que Então, é e mas... não há como Então, haver mudança nele. não, tudo bem. O problema é que aqui quando fala aqui na primeira via, que ele está explicando que este ato puro não depende de outros atos para que formem ele, estão portando nele um ato imovível, né? Por isso que ele move os outros. Essa questão dele dar a partida início já é uma ação que está imposta na própria ação dele para poder formar como funciona a partida dele. O que pressupõe um erro lógico aqui de que se ele é um ato puro que gera potências, este ato de gerar a potência já é algo que enfim da sua própria ação de formar o que ela é, ou seja, a criação de uma dependência própria, do que depende do Você tá- outro para formar a si com base na própria ação que gera a própria ação em si. Então, ou seja, para poder ligar o motor, o próprio ato dele ligar o motor já é uma ação que nele mesmo, formando as outras, já é uma ação em si que depende dela para poder gerar a própria ação. Então, isso é uma questão de perspectiva. Seria como dizer, como Deus age se ele é onipotente, porque se Deus é onipotente, ele não agiria. Afinal, todas as ações dele já estariam feitas. Ele não estaria em nenhum momento insatisfeito com algo e buscaria agir. Ele já agiria, já teria todas as ações dele concluídas como ato puro. Então, por que a gente fala que Deus age? É porque da perspectiva nossa, que a gente está na perspectiva do tempo, existe a ação de Deus. Agora, na perspectiva de Deus, de fato, tudo já está concretizado. É só uma questão de perspectiva. Essa questão sobre Deus, tá pegando a parte mais metafísica, que não fala se espiritual não se comenta. Ele nunca afirmou que é dos cristãos. Eu tô aqui nas próximas 5 vias, ele não assume os atributos divinos. Ele só assume a estrutura lógica metafísica do escopo que ele traduz ela. Então, ou seja, é aquele mesmo problema que a gente encontrou com Heráclito e Heidegger. Quando ele fala sobre ser e tempo, Heidegger ele argumenta que o Heráclito, ao afirmar que o ser ele não é ser em si, e sim um ser que não é, porque quando o ser é alguma coisa, então o passado deixa de ser para formar o que é ser. Então, ou seja, o ser é o não ser. Heidegger interpreta essa causalidade que Heráclito comete ao introduzir o ato e potência, porque o ser, na realidade, não seria um ente, já que o ente ele é uma questão de potência sobre o ser. Heidegger argumenta no Tempo de Ser de que essa questão de ser ciente já deixaria de ser, porque até a própria definição de ser o que não é não poderia ser ente. Então, ou seja, ente negócio a ser. A gente vê isso no Tempo de Ser de Heidegger, porque ele argumenta que essa ideia de ente ser alguma coisa já não deveria ser, porque se ele é alguma coisa, então nunca deixou de ser, e sim é a potência, né, que é o ente em si. Então, ser e ente são coisas diferentes. O que acontece exatamente aqui também, que aqui quando ele argumenta que o ato puro ele é uma ação que move as outras em constante em relação à potência, a própria constituição dela em meia potência que gera si é uma questão clara de dependência aonde se torna o que ela é com base na própria consequência. Então, que não deveria ser, já que deveria sim uma causa assim própria sem devido à causalidade. Então não deveria nem existir nem potência aqui. Um erro claro aqui de lógica. Quando a gente vê aqui da segunda premissa, que eu vou ler para você aqui, só um momento.
Causa eficiente. Perfeito, vou explicar pra você aqui. Um problema que aqui não levanta aqui também. No mundo, tudo tem uma causa. Uma árvore vem de uma semente. A semente vem de outra árvore. Vem de seus pais. Ou seja, nada simplesmente aparece do nada. Então, o que que Aquino faz? Ele cria uma estrutura de argumento. Ou seja, primeiro argumento dele. Existem causas eficientes no mundo. Segundo, nada pode ser causa eficiente de si mesmo. Porque teria que existir antes de existir, o que é absurdo, né? Claramente um absurdo. 3. As causas são encadeadas. Uma depende da outra. 4. Não pode haver uma regressão infinita de causas. Porque se não houver uma causa primeira, não existiriam causas intermediárias nem efeitos. Conclusão, deve existir uma causa eficiente, que causa tudo, não é causada por nada, e essa causa é identificada como Deus. Primeira parte que a gente nota aqui na questão da causa eficiente. A parte da causa eficiente, ela traduz o quê? De que as ações que permeiam alguma coisa que já é predicado a si são dependentes de predicados maiores que geram ela. Então, ou seja, dá para notar que tudo, então, é algo de uma substância una que não possui identidade própria. Então, ou seja, se as coisas funcionam dessa maneira, tecnicamente, somos então parte de um meio uno, onde praticamente eu e a árvore somos idênticas. Não existe causalidade una aqui. Então, a causalidade eficiente ela se baseia de maneira ontológica. Então, se a árvore é predicado de alguma coisa que gerou algo, e eu, por exemplo, dependo do oxigênio para poder viver, e as coisas dependeram de poder conseguir se constituir, a causa eficiente ela já logo está permeando que a primeira premissa dela é que todas as causas se baseiam pela primeira premissa, que é o motor. Dá para notar que aqui não está inferindo o quê? Um raciocínio circular, uma petição de princípio. Porque se ele argumenta com base na causalidade, que primeiramente não deveria ser verdade, porque se existe uma constituição que depende nela mesma, uma maneira onde a conjectura dela de se formar depende de algo para ser, então deixa de ser o que é. Porque na tua cara depende de alguma coisa. Então, a causa eficiente, ela está argumentando aqui exatamente o seguinte, de que a própria manifestação do ato em si gera uma decadência, sobretudo a causalidade do primeiro motor. Então, aqui não está argumentando que praticamente todas as coisas vieram uma coisa una. O que não dá para se afirmar, já que, de uma maneira ontológica, eu sou tudo também. Já que todas as coisas formam uma coisa que é eficiente, então tem tudo dentro de mim. Tem átomos de galáxias dentro de mim, então. Tem átomos de vazio dentro de mim. Tem tudo dentro de mim, então. Tudo é tudo, então? Coisa que não consigo explicar muito bem. Ele nunca afirmou se tudo é tudo. Se tem tudo dentro de mim, ou tudo dentro de uma gaveta. Já que toda causa eficiente depende de uma eficiência própria, né, que é o ato puro, então todas as coisas são tudo. Literalmente tudo é tudo. Ele não argumenta isso aqui, nem explica que porra que é essa. Vamos mostrar então a terceira via, então. Isso aí eu diria que basicamente se trata mais de forma, né? A forma é a organização de elementos estruturais que se relacionam de uma forma de uma maneira que tem uma função. Então, por exemplo, eu não vou dizer que eu e você somos a mesma forma, porque apesar de nós sermos animais racionais, humanos, você tem uma organização diferente da minha. Então, uma estrutura Então, diferente. mas essa Forma parte não da foi forma, diferente. ela não tá. Essa parte da forma não quer dizer nada. Já que o que importa é o que se infere de maneira de substância ao próprio ato de ser. Então Mas não, não importa ser não uma importa. pedra ser diferente da outra, já que a constituição dela é ser pedra. Então ela pode ter X formatos. Porque a formação em si, ela não interessa, sobretudo, a substância dela. Já tô que o substrato não depende da forma para ser o que é. Porque se fosse assim, então não existiria um argumento necessário para poder definir o que é um ser humano. Então, se eu morrer, eu deixo de ser, então a alma se separa do corpo, a alma continua. Da Não, onde surgiu a alma? o ser humano é animal racional. Se Sim, a sua sim, eu tô alma partindo separou do do corpo, meio. você ainda é racional, porque a razão está na alma, e você ainda é um animal, porque você só perdeu o corpo. Você é Então, o. essa parte que argumenta aqui na causa eficiente, pensa comigo. Se todas as coisas vieram a parte una, literalmente nada pode ser distinto dela. Então, pelo princípio lógico da metafísica que impõe aqui, todas as coisas que estão em mim faz parte do primeiro motor. Ou seja, literalmente, tudo é tudo. Dentro de mim tem tudo aqui. Existem átomos de galáxias, existem formas de meios
X lugares, praticamente tudo que dentro de mim faz parte de tudo. E o argumento não Então, explica se é mas verdade ou não. o seu argumento é que se a substância primordial é uma só, que compõe tudo, então quer dizer que tudo é indistinguível? Pelo fato tem que ser, porque se for distinto, não pode, já deixa de ser o primeiro motor, já que seria algo diferente dela. Não, vamos pensar comigo aqui. A Isso não substância faz não sentido, pode ser acreditada. isso não faz sentido porque é simplesmente pegar Olha só, prático. é porque Pode pegar um exemplo a prático. substância ela não pode entrar em fragmentos. A substância não pode se fragmentar, porque se fosse verdade isso, ela estaria fragmentada em várias partes, o que deixaria inevitavelmente de ser o que ela é, porque ela tem que ser una. Então, se eu vim de uma substância primordial, e essa substância primordial permeia toda a realidade que a gente conhece, então praticamente dentro de mim existe essa substância primordial. Ou seja, tudo que compõe meu corpo faz parte dela. Então tudo é tudo. Tá, eu vou anotar mais ou menos algo para organizar minhas ideias, depois eu vou falar. Tá bom. Terceira via. Terceira via é o argumento contingente. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Aqui não observa algo muito simples. No mundo, as coisas existem, mas poderiam não existir. Ou seja, você poderia não ter nascido, uma árvore poderia não ter crescido, uma estrela poderia nunca ter se formado. Tudo isso é contingência. Existe, mas não precisa existir. Problema lógico aqui. Se tudo que existe fosse contingente, então, em algum momento, nada teria existido. Porque a contingência começa a existir e deixa de existir. Agora vem o que aqui não fala, para argumentar essa ideia. Se em algum momento houve nada absoluto, então nada poderia começar a existir. Porque do nada, nada vem. Conclusão, aqui não fala o seguinte: não pode ser que tudo seja contingente. Deve existir pelo menos um ser que não pode não existir, sempre existiu e não depende de nada para existir. Esse ser é o ser necessário. Então aqui ele vai mais além. E ele fala aqui, ele dá um passo, ou seja, nem todo ser é por si, mas alguns podem ser necessários, mas causados por outro. Então, para não cair de novo na regressão, que aqui não faz, ele faz um salto lógico do caralho aqui. Deve existir um ser que não é necessário por si mesmo, ou seja, cuja existência não depende de nada. Então ele define essa coisa então como Deus. Em termos mais curtos para você conseguir entender, aqui não está dizendo que se tudo fosse acidental, o universo inteiro seria um acidente total. Então, ou seja, acidentes totais não se sustentam sozinhos. Então, para não ter que ter uma falha, ele fala o seguinte: não pode deixar de ser e também não pode desaparecer. Então, o argumento está falando o seguinte: que as coisas elas são o que são, mas por um momento, por alguns momentos. E essa partícula desse ser, ela não some do nada. Ela ainda existe, só que ela está espalhada pelo mundo. É que nem, por exemplo, eu enterrar um homem. Morreu, foi morto, entreguei, entendeu? O caixão ficou lá. A matéria do corpo dele vai começar a se dissipar. Em algum momento da vida dele, ele foi ser humano. Só que ele deixou de ser. Só que a matéria dele que compõe ele vai virar outras coisas, vai virar adubo, vai virar semente, vai virar esterco para animal, vai virar comida para corvo. Então, ou seja, a matéria dele, esse instinto de preservação da matéria sempre vai existir. Tranquilo aqui. Isso aqui eu não posso nem refutar. Isso aqui tá em cabimento na própria física. Aqui realmente não posso falar nada. Isso aqui realmente não posso falar nada. Isso aqui, né, tá, o argumento aqui não estava certo aqui. Aqui realmente não posso falar nada. A preservação da identidade quântica é realmente fácil. Eu não vou deixar de existir.
A minha matéria vai estar por aí em algum lugar. Tá. Aqui tá certo. Não tô falando nada, não. Quarta via. Se eu pudesse utilizar alguns argumentadores da terceira via de Aquino, como David Hume, Kant e Russell, eu teria que entrar em outro cabimento acadêmico. Coisa que eu não tô trabalhando aqui. Faz na minha área que eu conheço como área budista cosmológica, né, de Nagarjuna. Então aqui eu teria que defender uma área que eu não tô defendendo aqui. Eu teria que ser empirista, né? Mas eu não sou. Quarta via de Aquino. Posso explicar a quarta via? Pode. Tá, vamos lá. A quarta via de Aquino, ela é justamente a parte principal do sistema teológico. Ela bebe diretamente de Platão e de Plotino. Aqui na quarta via ele fala o seguinte, de grau de perfeição. Ou seja, aqui ele verifica o seguinte, as coisas variam em qualidade. Algo pode ser mais ou menos bom, mais ou menos verdadeiro, mais ou menos nobre. Essa parte aqui... Então, ou seja, ele diz o seguinte aqui. Inclusive, aqui no argumento que a gente faz isso o tempo todo. Isso é melhor que aquilo. Então, ou seja, o que Aquino faz? Ele faz um salto filosófico, né? Ou seja, ele diz o seguinte. Quando falamos de mais ou menos, estamos comparando um máximo, né? Ou comparando o máximo. Exemplo simples. Algo é mais quente porque se aproxima do que é do máximo calor. Então, se existem graus de bondade, verdade e perfeição, deve existir algo que seja máximo de bondade, o máximo de verdade e o máximo de perfeição. Então, seja aqui não faz, ele faz um passo decisivo. Aqui entra a virada mais pesada dele aqui. Aqui não afirma que aquilo que é máximo em um gênero é também a causa de tudo naquele gênero. Ou seja, o que é absolutamente bom causa toda bondade. O que é absolutamente verdadeiro causa toda verdade. Aqui, sinceramente, aqui no que errou muito, cara. Porque grau de perfeição depende de conceitos que estão construídos sobre a razão. Porque se a gente for questionar sobre bondade, o que é verdade, o que é perfeição, a gente teria que alguém que definisse isso. Na participação dessa definição depende necessariamente de uma razão constituinte que fosse também absoluta. Porque estaria errado, então, pô. Se um cara que não possui o máximo de razão e não pode afirmar aquilo que é verdade, então aquilo já errou aqui. Porque como alguém que não tem a razão máxima pode afirmar que existe o máximo de bondade, o máximo de verdade e o máximo de perfeição sem ter o máximo da razão para definir o que é isso? Aquilo aqui errou pra caralho. Porra! Que Pô, isso, mas cara? essa foi a crítica que eu achei mais fraca sua, pô. Então argumenta aí. Ué, não tem nada a ver, não é porque eu não sou, sei lá, não é porque segundo esse argumento, eu não posso acreditar, eu não posso provar a existência de Deus, porque Deus está acima de mim. Como que eu não Então, posso provar a máxima pessoa, logo eu não posso provar que existe uma máxima pessoa. e existe uma máxima pessoa? Sim, Quem? a frase máxima pessoa pode muito bem ser a própria definição da palavra Deus. Então quer dizer então que alguém que não possui um máximo de conhecimento sobre pode afirmar o máximo que conhece sobre si por meio do argumento dele. Que? Cortou. A pessoa que não conhece o máximo do conhecimento pode afirmar coisas que são o máximo de tudo, sobretudo os meios que desconhece para o que é. Então pessoas que não possuem total conhecimento de uma área podem argumentar sobre ela? É que nem eu falar de física quântica e saber o que é. Eu sei que existe e não sou o Não, máximo mas naquilo. Mas tenho conhecimento todo. nesse exemplo não é válido, porque se for nesse exemplo, aqui não pode falar porque a área é filosofia, e ele estuda filosofia. Então, ele tem o máximo da filosofia, se a gente for, se for considerar isso, então quer dizer que a partir de aqui, os modernos, os medievais, os antigos, todos eles são errados. Eu só não Platão entendi tá qual que é errado. a relação Então, entre saber aqui, algo com filosofia Aquino. e Porque saber aqui a sobre o questão de Aquino que está referindo sobre o máximo de perfeição e mais questões que estão no meio, sobretudo no sentido moral das coisas, ele está partindo de um meio, de um máximo de razão que não detém para afirmar o que é o máximo. Como que alguém pode definir o que é o máximo de verdade sem deter o máximo da verdade para afirmar o que é?
É que nem eu falar que existe uma máxima Mas de perfeição se eu conhecer o que é. ele não falou, por exemplo, o que ele tá fazendo não é falar, tipo assim, Deus tem todos os conhecimentos e ele começa a listar todos os conhecimentos de Deus. Se fosse assim, aí o argumento estaria certo. Porque ele não sabe o máximo de conhecimento, ele não sabe o que Deus sabe. Mas ele sabe que existe alguém que é definido como Deus, que Então, tem uma como que ele consegue afirmar isso? Porque se você tiver que afirmar essa ideia, a gente tem que ele voltar lá e tem que realizar essas coisas que eu tinha falado sobre o motor, que tá errado. Então a gente tem que voltar a regredir lá atrás pra tentar resolver essa parada. É porque o seu argumento só implica que para mim falar todos os conhecimentos possíveis, eu teria que saber todos os conhecimentos possíveis. Mas não é porque eu não sei todos os conhecimentos possíveis que eu não posso dizer que existem todos os conhecimentos possíveis. Porque é claro que existem. Então, mas a questão do argumento do conhecimento que depende de uma participação de memória, também depende da questão que eu teria que entrar aqui, por isso que eu não gosto de entrar. Teria que chamar outra pessoa que conhece essa área. Mas se eu fosse ter que argumentar, tipo, Kant, quando ele faz sobre a crítica da razão pura, ele argumenta que a nossa razão ela é incapacitada pelos meios, sabendo-se que nosso corpo não detém um total entendimento, então, portanto, a razão que a gente conhece não é verdadeira, que entraria em um problema metafísico, que ele vai chamar de númeno, chamar de fenômeno e númeno. Eu A odeio essa questão do distinção. fenômeno Eu não acredito nela. em Kant, É, nessa distinção fenômeno-número. tá bom. Kant, quando fala sobre o fenômeno, é sobretudo aquilo que a percepção da razão conhece. O número é aquilo que não temos conhecimento sobre como a causa, não do porquê, mas do como. Eu sei que a gravidade, ela tem um porquê. A massa dela entre um ponto central puxa as coisas que estão ao redor, sobretudo a gravidade dela, em pontos ao redor que puxam ao ponto 1 dela. Agora, o como? O como a gente não conhece. Como que isso acontece? Não se sabe. Então, ele vai tratar esse problema como um problema metafísico ou problema desconhecido, que é o número. Aqui, então, aqui não está argumento com um problema, é sobretudo a verdade. Já que a verdade depende de meios da razão para poder consolidar o que ela é verdade pura, ter uma máxima dela é depender de uma razão que não se conhece como. Então, eu não poderia afirmar alguma coisa que eu não tenho conhecimento e defini-la como se fosse algo subjetivo. Afinal, aqui na terceira via, quer dizer, na quarta, na terceira via, na terceira via, ele não fala o que é esse máximo de verdade, ele não fala o que é esse máximo de bondade, ele não fala o que é esse máximo de perfeição, o que é o máximo daquilo ali que eu desconheço. É uma afirmação que depende necessariamente dos princípios metafísicos, que entra em um problema filosófico porque está partindo de meios subjetivos, baseados sobretudo na linguagem. Eu tenho um exemplo extremamente prático do como eu consigo saber o que é máximo, mesmo sem saber o que exatamente é esse máximo que eu tô chamando. Então, o problema do máximo é que ele parte de princípio metafísico que não tem como existir, porque o que é o máximo de Kant, o máximo de... As coisas, ela não dependem de variações, sobretudo de colocar em primeiro lugar, porque pegar, por exemplo, alguma estrela que é mais quente que a outra, e ela começar a se resfriar pelo tempo, o top 2 vai virar o top 1. O máximo de algo é a definição de algo puramente, sem nenhuma variação acidental. Então, mas isso é uma questão improvável, porque não tem como existir máximo quantitativo, sobretudo a qualidade do ser, porque isso foi gerir os problemas físicos da realidade. Isso aqui, eu tô falando de metafísica física quântica aqui, que a gente aprende na física quântica, que os meios de puramente qualidade de si não são questões que criam em si a própria causa, ou seja, não são um fim em si mesmo. Ou seja, algo puramente quente depende do quê? Da massa, da energia, do tempo, da localidade e do como, do porquê, como que tá assim. Algo maximamente, por exemplo, calor quente, teria que depender do quê? Do tempo, do local, qual que é a massa que detém essa estrela, quão quente ela tá, se ela foi uma supernova antes. Então, muitas coisas que dependem o máximo do que ela é algo refutável, porque não pode se encontrar por meio da realidade. Isso aqui é o que Não, está na mas física quântica. você tá chamando de realidade só a física. A realidade para mim é metafísica. Então, mas os princípios metafísicos não podem depender do sentido que seja subjetivo, já que até o próprio Kant, quando argumenta sobre na crítica pura da razão, ele está dizendo que algumas partes metafísicas que entram nos meios subjetivos dependem do meio empírico para poder ser validadas. Por exemplo, o meio da moral. Kant entende que a moral ela não pode ser completa. Ele entende que nem todas as pessoas vão conseguir constituir o mesmo tipo de moral e mesmo tipo de comportamento. Mas ele tenta pressupor que pelo menos todos possam ter um tipo de moral que possam ser consolidados como se fosse uma ética universal, uma ética ontológica. Ele entende que isso é impossível. Por isso está entrando no campo metafísico da ideia. De que ele pensa que, sim, é possível todas as pessoas terem uma ética, uma moral universal? Não. Mas o pensamento sobre ela pode ser ético. Ou seja, pessoas podem ter ciência sobre ela. É difícil demais. Mas pode acontecer, pode. É um meio de argumentação que Kant utiliza para poder conseguir fundamentar essa ideia dele.
O problema é que aqui não tá enfiando aqui, que esses máximos de coisas dependem de coisas para ser o que é. O que é o máximo de calor? O máximo de calor, por exemplo, pegar uma estrela da galáxia qualquer, ela o quê? Ela depende de quem? De fatores. Se antes de ela virar uma estrela, ela teria que ser um monte de rocha, que teria que passar por muito tempo até ser o que ela é. Logo Cara, depois, o máximo de calor depende da massa, daí por diante, a perda de luz. A gente encontra que o máximo não existe, porque o máximo depende de coisas para poder formar o que é máximo. E se o máximo existe, tudo seria máximo, então para conseguir formar o que ele é. Você consegue conceber a ideia do que é o calor? Consigo conceber a ideia assim. Então, independentemente do fato de existir calor ou não, de existir estrelas ou não, de existir algo quente ou não no mundo, existe a forma do calor na metafísica, eternamente. Então, mas isso aqui entra num algo tão abstrato que só consegue se Não, formar mas de forma filosofia é metafísica. abstrata. Nem tudo tá na filosofia abstrato. Não, mas se você estuda sobre algo que não é físico, você está estudando sobre algo abstrato, basicamente. Sim, a questão, por exemplo, a lógica é algo que a gente encontra no nome da realidade. Empíricos que com base na realidade. A lógica, no caso, quando eu falo lógica, eu falo de um método de conhecimento que, através da definição semântica das palavras, você deriva as relações entre as coisas para determinar o que elas são de verdade, como elas se relacionam numa realidade metafísica. Então, ou seja, para poder eu conseguir aceitar que aquilo não tá certo, eu tenho que aceitar a premissa dele e com tudo isso eu tenho que então presumir que é verdade. Não, se Se alguém você tem não concorda argumento. com a premissa, você tem que refutar a premissa, não o argumento em si. Então, eu acabei de falar o seguinte aqui, como que pode existir algo abstrato, coisa, sabendo que os máximos de algo dependem de alguma coisa para poder ser o quê? O calor, por exemplo. O calor, vou pegar, por exemplo, o sol, ele depende da massa, depende da luz, depende de vários fatores que formam o calor que ele propaga pelo meio da física. Então, o máximo de calor que o sol tem depende de vários fatores e consequências que formam que o calor consegue se propagar. Eu diria que é o Então, uma contrário. questão. Eu diria que é o contrário. Uma estrela depende da forma de calor para poder ser quente. Eu estou tratando primeiro do calor. Se eu quiser tratar Por exemplo, do pilar da raiz, é porque, assim, que o é, por máximo de exemplo, calor de uma a estrela teoria depende platônica. da massa dela. Próximo da teoria platônica, né? Próximo da teoria platônica do mundo das formas. Que tem a forma universal de cada coisa. Então, essas coisas universais do mundo das ideias. Aqui está entrando algo meramente subjetivo, meio abstrato, para poder conseguir concebir uma ideia que não é na realidade, que é puramente metafísica, Não, e mas para eu aí você aceitar está que sendo aquilo é naturalista, verdade. né? Aí você está sendo naturalista. É porque não tem como conceber uma ideia sem ter sentido a ela que seja provável. Eu sei que, caso no mundo inteiro, sei lá, não tenha fogo, no mundo da Terra inteira não tenha fogo nenhum, é possível ter fogo? É possível, mesmo que já acontecendo. Porque se há a probabilidade de existir, então não importa os meios. O que aqui não está definindo aqui que o máximo calor que não pode ser concebido pelo meio da probabilidade, não faz sentido ter ciência de que seja possível, porque é impossível acontecer isso. Como que pode acontecer um máximo de calor sem improvável que exista? É uma questão de definição metafísica que depende do pensamento abstrato por meios subjetivos que a própria ideia seja concebida na perfeição. Se não é concebida na ideia, a perfeição morre ali. Então, por isso que a ideia tem que ser concebida pela perfeição. A gente entende que na ideia tem que ter um princípio da realidade para que possa se consolidar a perfeição nela. Por isso que a ideia depende da perfeição. Nesse caso aqui, o máximo de calor que eu tinha mencionado aqui, ele não argumenta como. Ele não faz ser provável, ele apenas faz um salto lógico gigantesco, afirmando que existe máximo de perfeição, ainda mais coisas que vão além do pensamento como máximo de bondade, que poderia ser afirmado o que é isso, já que seria o comportamento humano sendo infligido. Mas com máximo de bondade teria que ter uma definição de máximo de bondade aqui. Isso Eu, não- não. eu não sei dizer como, mas eu sei provar que existe a forma das coisas. Você consegue provar para mim, forma Existe física, forma. matemática, se você quiser, lógica, que existe um máximo de calor? Não, eu não estou falando que existe materialmente o máximo de calor. Eu estou falando que existe a forma do calor. Como assim? Antes, porque você está falando num sentido muito naturalista, ou seja, precisa acontecer um exemplo de um calor que eu sinta Não, não. que é o Eu não máximo. tô falando, eu não tô falando que precisa acontecer. Se os meios prováveis do meio da própria definição, não é nem. Eu vou dar até um exemplo aqui. O fim do universo, ele vai acontecer, segundo a física quântica.
vai acontecer. Não precisa de algo que aconteça agora para que essa ideia não seja verdade, já que por meio dos cálculos formam que seja verdade, né? Que é o resfriamento do universo. As coisas vão se distanciando e eventualmente vai chegando em equilíbrio. Nesse equilíbrio vai ficar um puro vazio absoluto. Acabou. Esse é o momento da física quântica que tem. Não aconteceu, mas tem provas que formam que esse pensamento seja verdade. Alguns teóricos físicos argumentam que não, porque Eu existe. sinto que realmente você só segue uma linha mais empirista, eu sigo uma linha racionalista, e é impossível a gente se entender se você não estudar Não, algo que é a teoria então, das eu, então, essa questão, porque na questão que eu tô trabalhando aqui, não agora, mas que eu trabalho somente com a filosofia oriental. A parte da filosofia do Ocidente, que eu estudei durante um período bem grande da minha vida, eu estou falando da metafísica clássica. Se eu perguntar alguém sobre Avicena Averroes, ou outros filósofos que eram muçulmanos, ou parte da Igreja Católica, eu não vou saber explicar bem, porque eu não li Tomás de Aquino, talvez um pouco de Agostinho, mas somente esses. Então, o que eu sei mais é da metafísica clássica. E alguns modernos, como Heidegger, que eu tinha comentado antes, do problema do seriente, que são problemas absurdos. E parte da parte escolástica que a gente aprende de católica eu não conheço. Por isso que eu estou argumentando contra a ideia de Aquino, pressupondo que você tem argumentos com base na física dele, para que você possa me explicar. Por isso que eu estou argumentando. Queria que você pudesse comentar sobre o que eu desconheço. Na verdade, eu sigo mais a forma de fazer filosofia da escola analítica, né? Não é nem clássica ou medieval. Mas eu tenho, por exemplo, concordâncias Então você não vai saber me responder. com os argumentos do Santo Tomás de Aquino, não. Rapaziada, que debate foda, né, rapaziada? E eu acho que é meio perca de tempo, né? As pessoas debaterem filosofia para usar os argumentos que o filósofo usou. Cara, usa os seus. Tenha os seus próprios argumentos. Por que você vai ficar só repetindo o que os outros filósofos falaram? Mas eu tô partindo dos meus. Não, eu sei, eu tô dizendo em geral. Tipo assim, as pessoas geralmente debatem dessa forma, né? Que eu acabei de citar. Então, eu só utilizei os meios da física quântica para poder conceber a ideia na mente, já que os máximos dependem da ideia Tá desenhando, tô vendo agora. depende da mente. Tá desenhando Peraí, o fantasma. Void Peraí. System. Avisa pra ele, fantasma. Vou avisar pra ele. Mas o que você falou agora? Os máximos dependem da ideia da mente? Olha só, para existir a ideia como máximo depende da mente. Eu consigo criar tudo na minha mente agora. Eu consigo imaginar. O único problema é que isso entra num subjetivo gigantesco, já que depende de forma abstrata da mente de formar algo que não é concebido. Isso pode Mas, entrar em meio de imaginação absurda, entendeu? Tipo, imaginar que eu posso mas voar. isso não é subjetivismo, porque basicamente é impossível, seria impossível você pensar em algo completamente novo. Você pensa em algo só porque esse algo é possível na realidade. Porque se não Então, mas tivesse, pensar em algo de maneira por exemplo, perfeita é um problema que existe na realidade. Porque, por então, exemplo, não existe uma árvore perfeita, não existe um ser humano perfeito, isso não existe, entendeu? então, se você resume o que existe a algo físico, material, sim, não existe. Então, da onde que aqui então inferiu essas ideias metafísicas já que ele não fala? Que, por enquanto, não tem a Ele não estrutura. está inferindo as ideias metafísicas, ele está simplesmente falando: ah, eu percebo formas abstratas, por exemplo, a ideia de calor, a ideia de uma árvore perfeita, e como eu consigo conceber elas na minha mente é porque elas existem. Agora, não existem na física, porque não tem nenhuma árvore perfeita na física, na matéria. Então é uma forma metafísica. Então, essa parte metafísica, eu dependo da concepção dele para poder inferir a premissa. Como eu estou imaginando que algumas premissas metafísicas dependem de mim, ele Aquino praticamente aqui fez um salto lógico, porque ele está partindo de um pressuposto onde a perfeição depende da ideia com base na perfeição. Então, para poder eu ter a perfeição dela, eu tenho que imaginar o que é. E se eu imagino o que é, eu tenho a ideia concebida que for uma perfeição do que é. Só que isso não infere em nada, entendeu? Esse argumento que ele utilizou para poder afirmar que Deus é o máximo de tudo é praticamente uma ideia que parte da ideia do que é e forma a perfeição na mente. Então eu posso imaginar algo que seja tipo maior que Deus. Entendeu? Eu posso imaginar coisas absurdas na minha mente, entendeu? Então, ou posso imaginar que nada existe. Que literalmente nada. Então, isso não concebe na realidade que o nada pode ser tudo. Então,
dá pra notar que depende de uma parte subjetiva da mente, na concepção dela, pra formar um pensamento perfeito, que é com base na ideia. Então aqui, praticamente, na minha visão, não faz sentido. Um exemplo, você está falando, por exemplo, eu poderia se encaixar no mesmo exemplo, tipo assim, se eu imaginar um filme, uma ideia de jogo, de série, eu estou imaginando coisas fictícias, ou coisas absurdas, coisas que não existem. Agora, Então, olha só, se eu estou dá pra... imaginando isso, é porque existe, senão eu não estaria imaginando. Alguma coisa, em algum nível, aquelas coisas existem, porque senão eu não poderia imaginar. Pelo Então, menos, imaginar agora um ser humano voando, é verdade? não é verdade, porque não tem nenhum ser humano, mas de fato ele Então, existe mas na minha mente, porque eu estou vendo na minha então mente. ele existe na sua mente, mas a forma como a causa se pressupõe não existe. Esse é o fato. Eu posso imaginar um ser humano, verdade, concebido pela mente. Eu posso imaginar um ser humano voando? Não, porque isso não tem pressuposto lógico nenhum, não tem lógica nenhum, não tem participo nenhum que forma isso. É uma Errado. forma de conjectura absurda. Como é que você não Errado. pode voar? Não é que diz que o ser humano não pode voar. A mente, ela pega coisas, por exemplo, eu não, o ser humano não pode voar, mas eu conheço animais que podem voar. Eu posso pegar essa característica e aplicar no ser humano. Eu consigo imaginar isso. Então dá pra notar, então, que você acabou de argumentar, que minha mente ela funciona de maneira limitada. Já nem imaginasse na minha vida não tivesse nenhum, eu jamais conseguiria imaginar algo novo. Seria voar. Não, você consegue imaginar voar, mas você consegue imaginar esse tipo de coisa porque o seu cérebro ele tem influência, o seu cérebro ele vê isso, a gente vê isso, a gente consegue aplicar isso. Essa é a diferença. E também existe a Então, meu criatividade. cérebro. Tipo, Então, olha só. que já existia cadeira, basicamente o cara pensou em uma cadeira. Ele pensou em formas de que como uma cadeira era parecida e criou a cadeira. Sim. Então, mas Basicamente essa foi questão uma cadeira. da definição é porque a gente estaria tentando entrando num problema de língua aqui, né? Que aí que tá. O que poderia definir, então, portanto, a finalidade? Porque se eu pressupor que seja o ato de sentar, se eu sentar na Terra, o planeta inteiro é um banco, não dá pra imaginar isso. Então existem coisas que definem o que seria com base no conceito da linguagem, definição como é que ela é. Coisa que a gente não encontra, porque tem vários tipos de cadeira pelo mundo. Imaginar uma perfeita, eu estaria criando uma parte única dela, que já estaria limitando ela mesma, Mas o que já é uma que todas cadeira? estariam erradas. O que é uma cadeira? Sem pensar pelo lado mais empirista aqui, é a funcionalidade que ela traz ao ser humano ao ato de sentar. Sim. Então. Mas você, Então, exatamente, a função da cadeira é então sentar. se eu sentar no chão, um planeta inteiro, uma cadeira. Não, Hum. não, porque a cadeira não Hum. necessariamente feita para ser. A cadeira é um Não, apoio. porque A cadeira é um apoio. o mundo não foi feito pra sentar também. A A cadeira, cadeira foi ela é um feita pra apoio. sentar Ela é uma especificamente. forma de apoiar, ela é uma forma para você se apoiar. Então, maneiras É. naturais de se apoiar com uma cadeira de pedra, que é algo natural, sei lá, por anomalias de cadeira. Eu não estaria citando, então, porque é algo que não veio de maneira artificial e sim natural, então logo numa cadeira? Você estaria sentando, mas você não estaria sentando em algo feito pra sentar. Não, eu diria que isso seria uma cadeira, isso seria considerado uma cadeira, independentemente de ser natural ou artificial. Então, então a gente tá entrando num problema de linguagem aqui. Como assim? Se a linguagem ela depende da definição para ser o que é, e ela não limita com a forma de ser, então qualquer coisa com base no próprio conceito define a própria ação. Então, se eu sento, por exemplo, no chão, pelo ato de eu sentar por meio de definições como eu trato esse meio, como do tratamento dele, o contrato entre eu e a manifestação de sentar seria um ato, sim, pelo conceito da linguagem, uma cadeira. Então, por isso que o sentar, por exemplo, numa pedra, numa rocha, sentido que se meu ato seja sentar como se fosse uma cadeira, já pressupõe na linguagem uma maneira de ser. Então, por isso que eu falei, se você tá no chão, o planeta inteiro é uma cadeira, a gente entende logicamente que não. Porque não tem maneiras artificiais, primeiro que a gente conhece, que a linguagem estaria limitando o que é a realidade. A gente aprende, entendeu? Na filosofia, não sei se chegaram a ler, que Wittgenstein, no contrato lógico filosófico, ele diz o seguinte, que a linguagem, ela cria problemas metafísicos que não existem, porque a concepção dela depende do conceito para ser. Porque se o ser ele é de maneira que depende de algo, forma que ele deixa de ser porque ele passa a um tratamento da linguagem para ser uma ação como é. Isso cria vários problemas, como, por exemplo, o problema de Platão. Então, De que, o que, que é o eu? mas se tudo não a identidade de tudo não é aquilo como definimos aquela coisa, o que é as coisas? Assim, se eu pegar o Wittgenstein 1, ele vai dizer que as coisas como formam o que a gente pensa da linguagem. Então, as coisas são o que são porque eu penso nelas e sei como agir sobre elas. Ou seja, eu estaria limitando
com base na minha linguagem, a definição sobre o que é, na maneira como eu sei como eu posso definir o que ser. Então, ou seja, eu sei que a cadeira ela é para sentar porque eu sei o nome dela, eu sei para que ela serve, isso é uma questão de linguagem. Na filosofia a gente aprende, né, com o Wittgenstein primeiro, né, que o problema de Platão, quando ele fala sobre o que é o eu, o Wittgenstein interpreta aquela ideia como se fosse um problema de linguagem, já que o meu corpo ele depende de vários fatores para definir o que eu sou. Eu, sinceramente, não sou o que eu sou porque eu não sou algo em si, e sim algo em parte que forma o que eu sou. É que, por exemplo, o carro. O que é o carro? O carro só é o carro porque depende de peças que formam o que é o carro. O carro em si não é o que ele é. É que nem o eu. O que sou eu? Não existe esse problema, porque o problema já está imposto na própria premissa, porque não existem afirmações que criam essa causalidade, a da linguagem, como que ele é. Então, meio que Platão errou aqui, porque é que nem da do carro. O que é um carro? Existem vários tipos de carros, mas o que forma um carro em si? Nada, o carro não é nada, porque ele depende das peças, como o que um carro é. O que forma a forma universal de carro é aquilo que há em comum em todos os carros, aquilo que algo precisa ser para que, no mínimo, para ser chamado de carro. Então o carro não é carro. O carro não é um carro em si mesmo. É um carro errado. Que o carro só é um carro porque rodas e afins para poder falar o que é um carro. Então, o problema de Platão é a mesma coisa. Eu só sou o que sou porque eu dependo de partes, como que eu sou, e que dá a impressão de que o eu é algo abstrato, que seja indefinido. Coisa que é mentira, porque eu dependo de várias coisas para formar o que eu sou, que nem um carro. O carro é o carro porque depende das peças para formar o que é um carro. Eu sou eu porque dependo dos meus organismos, dos meus ossos, do meu cálcio, de qualquer forma que forma um ser humano. Então, tem uma questão de dependência do que forma o conceito de eu. Então, Platão está criando um problema filosófico, que é um problema metafísico de linguagem, porque ele não sabe definir e está afindando a linguagem como um problema filosófico porque não existe. Porque já que o eu depende de algo, o que ele é, ele deixa de ser eu. Porque o eu só pode ser eu se ele for algo concebido como algo único, algo fixo, coisa que não existe. Por isso que eu sou só eu, porque dependo da minha mão, da minha perna, do meu cérebro, da minha cabeça. Depende de vários fatores que formam como é que funciona o corpo humano. Eu sou uma mistureba de seres organismos dentro de mim que formam o que eu sou. Então eu não posso ser eu sendo eu fixo, porque depende de várias coisas, formam o que sou eu, que nem o carro, por exemplo. O carro depende de vários fatores, como as peças, formato, o capô, a roda, todas as coisas formam para ser um carro, essas formações, essas dependências, formam o que é o carro. É que nem um problema da linguagem que Platão criou. Então, eu acho que essa questão do máximo que Tomás de Aquino fala é também um problema de linguagem, porque é uma questão de verificação por conceito que define algo por ser um máximo em concepção metafísica que depende da mente. Então, esse máximo não existe. É uma abstração da mente formando um problema de linguagem, sobretudo um conceito que existe dependências. E sim um lado de si próprio, coisa que não existe. Para mim, a forma deve ser definida como pode ser definida como conjunto de elementos. Quando você falou, o eu é um conjunto de coisas do corpo, por exemplo. Então são conjuntos de elementos que formam uma forma maior. E toda forma é isso. As formas são feitas de elementos menores, que esses elementos menores são outras formas que são formadas de elementos menores. Então, vamos lá. A gente vai entrar agora no problema metafísico, agora que eu vou entrar. A alma. O que forma a alma para ser o que ela é de maneira substância una? Se for entrar no que eu realmente acredito, a discussão vai levar mais tempo ainda, mano. Não, Basicamente, tudo bem. basicamente eu diferencio a alma de espírito, né? Pra mim, a alma é só o fato de um corpo estar vivo. Só isso que é Tá. alma. Agora, Então, espírito é outra coisa. dependendo... Espírito é outra coisa. Espírito Tá, então, seria qual que é a a diferença forma entre... de um, a forma de uma consciência. A forma de... A alma, eu vou dar... A alma, como os gregos falavam na época, os gregos não tinham um pensamento sobre mente. Não sabiam essa definição porque não tinha uma palavra sobre. Entendeu? Então, a gente já analisa com Plotino, por exemplo, Plotino fala bastante da alma. Só que ele confundiu os termos, porque a alma para os gregos é o simples fato de eu conseguir raciocinar e pensar. Só que eles atribuíram esse meio a uma palavra da alma, que era derivada aos meios helênicos de Homero, para poder simplificar como funciona a maneira divina deles. E aí, por exemplo, definir esse pensamento. E é por isso que ele odiava. Ele tinha rancor da alma dele, porque ele sabia que esta alma está sendo aprisionada sobre o corpo. E ele queria se libertar dela. Sabia que era separado, mas era parte da mente.
Era um problema de linguagem, claro, que aconteceu na época. Então, quando a gente vai se basear na teologia cristã, que parece pelo visto que ninguém sabe ler, quando vamos aprender a enologia do Plotino, vai notar que essas derivações, vai aprender com quem mais ou menos agora? Se não me engano, acho que alguns psicólogos trataram isso. Eu acho, se não me engano, não sei. Acho que Freud chegou a comentar sobre o problema da alma. Porque a alma seria, então, uma derivação da mente, porque Descartes, quando ele vai tratar sobre o corpo e mente, ele está sustentando a base da alma. Porque ele pensa o seguinte, cara, o que forma o corpo e a mente? Só pode ser a alma, já que essas coisas formam uma coisa só. Só que é mentira, porque a gente vai aprender com Sartre que a mente não é separada do corpo, e sim são algo juntos. Já que a parte da minha mente, que é meu cérebro, ela é envolvida pelo meu corpo. Então, ou seja, os neuros, a nervoso que o meu corpo, quando alguém me cutuca, é algo que o sistema nervoso ele traz até o cérebro que trata com informação de dor. Por isso que eu sinto a dor. E não é minha mente que sente, nem meu corpo. As coisas são uma em uma só. Só que aconteceu um problema filosófico e Descartes não sabia explicar exatamente isso. Por isso que ele fez aquela dualidade do corpo e mente. Tratando como se fosse aquela derivação, a parte da substância una, que fosse a alma que fosse responsável por definir essas coisas. Coisa que está errada. A gente aprende hoje na neurociência que é mentira. Que a mente não está separada do corpo, não existe dualidade. Então, Descartes fez um erro aqui sobre uma derivação que não tinha na época dele. Ele não tinha a tecnologia de saber que a mente ficava no teu crânio. Ele não sabia disso. Então, ele acabou se confundindo. Tudo bem. Se confunde, tudo bem. Isso acontece. E é nesse problema que eu encontro na questão quando existe o tratamento teológico na visão católica. Quando a gente vai tratar a questão da alma, eles vão tratar como se fosse praticamente como funciona a mente. Existe um erro claro de linguagem aqui novamente, porque talvez a tradução seja perdida depois que aconteceu a queima da biblioteca de Roma, queimou tudo. Muitos artigos foram perdidos, né? Inclusive, a gente só tem recorde de Tales de Mileto porque alguns filósofos da época escreveram sobre Tales de Mileto. Então, a gente só tem recortes, rebarbas, né, do pensamento de Tales de Mileto, junto também com Gorgias, Protágoras, essa galera toda aí que é sofista. E também só tem rebarba de Platão, porque queimaram todos os livros. Quando o acidente lá queimou. Então, dá pra notar que deve ter sido um erro de, sabe, de conhecimento. Mas qual que é o argumento do Sartre pra falar que a mente tá no corpo? Porque a mente, ela tá no corpo. Não, essa é a afirmação. Qual que é o argumento pra provar isso? Você quer que eu explique de maneira naturalista? Não, eu queria saber o argumento do Sartre, porque você falou que ele provou isso, né? Que a mente que a mente se reduz ao corpo. Tá bom. Com base nos estudos da neurociência, a gente aprende que a distinção entre corpo e alma não são dualidades, mas são partes que formam um corpo. O próprio ato de eu conseguir pensar é uma derivação do meu próprio corpo que constitui os fatores sobre eles. Por exemplo, eu sinto não é o meu corpo que sente, são ambos, porque tanto um quanto o outro são partes mesmo. Não é à toa que eu senti, por exemplo, que eu estou doente, meu cérebro, ele sinaliza que eu estou ficando doente. O que acontece? Ele começa a aquecer o corpo, aí que entra a febre. Porque é o corpo respondendo, expulsando, utilizando o sistema imunológico, para poder expulsar a doença dentro de mim, que é tipo a gripe, por exemplo. E eles não são distintos de um do outro. Não é como se minha mente fosse, não quero não quero ter febre não, foda-se, ficar assim mesmo. Não existe, cara. É por isso que o teu argumento não faz sentido nenhum, porque a afirmação está implícita na própria atitude. No próprio tratamento, de como é que funciona meu corpo, já tá implícito que minha mente está dentro dele comportando de maneira igual. Então, não faz sentido, cara. Mas aí você já não tá partindo do pressuposto que não provado de que a mente e o cérebro é a mesma coisa? Não, cara, porque eu tô tratando como corpo, que é uma constituição que forma quem eu sou. Tá, de novo, partindo de um meio de problema de linguagem. O corpo e a mente não são dualidades. Eu estou tratando meu corpo como uma constituição do que eu sou como ser. Que é minhas pernas, meu cérebro, meu crânio. A mente não está separada do meu corpo. A mente não está um lugar além, não está no vazio. Minha mente está dentro de mim, porque Não, é a parte do meu cérebro. Isso aí eu concordo. Não existe um dualismo cartesiano, mas eu não acho que isso não exista porque a mente se reduz à materialidade. Pelo contrário, eu acho que o corpo é uma substância, a mente é uma substância, só que as duas se reduzem a uma outra substância mais primordial, que é a qualia. Então, vou pedir que você me explique os argumentos de explicar se isso é verdade. O quê? Me provar que a substância do corpo existe.
Como assim? Eu quero que você argumente, me explique. Você acabou de fazer A substância uma do corpo? premissa, uma afirmação. O quê? A substância do corpo? Você tem que argumentar, tem que explicar por que, que o corpo e a mente são substâncias diferentes que formam uma substância única derivada de Deus. Você acabou de afirmar e não me trouxe uma argumentação. É porque o dualismo cartesiano, ele fala que tem a mente e tem um corpo que eles estão completamente separados. Só que se eles estão separados, eles não iriam se interagir. Ou seja, a mente não poderia interagir com o corpo e o corpo não poderia interagir com a mente, se os dois são completamente diferentes. E Aham. existe um abismo entre os dois. Mas reduzir tudo à mente, falar que tudo é mente, que é o idealismo, seria negar o fato óbvio que a gente tem um corpo. É bem perceptível que isso está errado. E também não explicaria o fato de a gente ter a impressão de um corpo físico. Agora, se for negar a mente e falar que tudo é material, que é o fisicalismo, também seria um erro porque não explicaria a qualia, que a qualia basicamente para explicar a qualia eu deveria levar mais tempo. Que você já viu o experimento mental do quarto de Mary? Não. Basicamente, a Mary é uma garota que foi colocada num quarto desde que nasceu, onde tudo é preto e branco. Ela nunca viu cores na vida dela. Porém, ela estuda a vida inteira dela sobre todo o conhecimento científico de como o olho vê cores. Ela sabe tudo, ela é especialista sobre esse assunto. Ou seja, ela sabe o que são cores, sabe como funcionam e tudo. Porém, ela nunca viu cores. Um dia ela sai daquela sala e vê uma maçã pela primeira vez e enxerga vermelho. Agora que ela enxergou, ela teve a experiência de ver vermelho, ela obteve um conhecimento novo sobre cores? Se ela obteve um conhecimento novo sobre cores, esse conhecimento não foi físico, porque a física ela já estudou tudo. Então é um conhecimento que não é físico. E, portanto, o fisicalismo, que diz que tudo é simplesmente físico, não explica como nós temos qualia. Então, a única coisa que então, tem uma posição da filosofia da mente que consegue resolver todos esses problemas que as outras posições têm, que é o panpsiquismo, que é afirmar que existe o corpo, existe a mente, mas os dois se reduzem a uma única substância que forma os dois. Ou seja, a mesma coisa, a mesma substância, a qualia, que forma a experiência, ou que forma a consciência, também forma o corpo e forma a mente, forma tudo. Então tudo é formado de qualia. A qualia é a substância que forma a realidade. Cara, não tá bem assim não, cara. Porque eu lembro que eu tinha notado. Só um resumo, né? É uma crença filosófica de que a consciência ou qualidades semelhantes à mente são inerentes a todas as entidades, desde as menores até partículas maiores de estrutura, e que tudo no universo está interconectado e possui alguma forma de consciência ou propriedades mentais. Isso significa que até mesmo objetos aparentemente inanimados, como pedras ou átomos, possuem um nível fundamental de consciência ou atividade mental. Então, ou seja, dá para notar que ele está partindo de um pressuposto que qualquer manifestação que se coexiste nem maneira externa ou interna parte de meio de propriedades ativas que se traduzem como atividades mentais. Então, ou seja, o simples ato do átomo conseguir compartilhar elétrons com os outros, já que alguns dependem mais para conseguir formar algumas moléculas, essa participação desse contato, né, é uma atividade. E dá para interpretar que eles possuem atividades mentais, porque ao perguntar o como, ele vai dizer o seguinte, cara, como é que o átomo faz isso? Não por quê. Porque o porquê já está escrito, porque o átomo depende de mais elétrons para poder formar uma molécula. Tranquilo. Tá aqui por quê? E por isso que doa. Agora o como. Como que isso acontece? Por quê? Porque tá explícito, mas o como não, entende? Aqui, a parte do como, de como é que isso acontece de fato, se eles possuem propriedades ativas semelhantes a um pensamento de manifestação com uma mente, ou uma entidade fixa a participação externa sobre isso, não fala. Então, eles afirmam uma ausência que não possui meios cabíveis a partir de uma necessidade lógica, que é essa via. Coisa que eu tenho certeza que na crença católica isso deve ser completamente proibido. Então, é como eu falei, eu não creio que a questão seja realmente que a qualia é uma característica
mental. Não, a qual é uma característica ontológica. Ela compõe as coisas e ela compõe a mente. O ponto é que a mesma coisa que compõe a mente compõe outras coisas. Então não significa que a consciência está que tudo tem consciência. Eu não acredito nisso. Acredito que a mesma coisa que compõe a consciência também compõe as outras coisas. Então existe qualia que forma consciência e qualia que não forma consciência. Em nenhum nível. Então, esse problema da qualia é porque eu nunca vi falar sobre Então, epistemológico, teria que analisar muito bem. Mas, eu aparentemente, eu não sei. recomendaria que você visse pelo Alexandre Porto, mano, esse assunto. Perfeito. Assim, eu não vou poder argumentar muita coisa sobre, já que eu não tenho conhecimento e tal. E se eu estivesse comentando sobre alguma coisa, eu estaria palpitando, né? Então. Mas voltando à ação, né? Sobre a alma. Você tinha mencionado sobre de que a parte do corpo e a mente, apesar de serem inerentes a estarem em conjunto, elas partem de um substrato, né? De meios distintos, diferentes. Como essa derivação ela depende de uma causa eficiente, está trazendo que essa parte que cria essa interconexão é uma substância una que você está argumentando que é Deus, correto? Em última instância, sim. Mas dá pra ser ainda distinta em qualia, forma e Deus. Deus seria uma forma. Pra mim, Deus é a forma de todas as formas, é a forma universal de tudo. É a forma que Então, unifica todas as esse, formas. então, esse argumento parece muito semelhante ao muito de Spinoza sobre Deus ser tudo, já que todas as derivações de substância parte de meio uno, e Spinoza não era dualista, ele era muito contra essa ideia, porque estaria indo contrato aos meios teológicos que ele tinha. Eu estou aqui. Spinoza é, sinceramente, um dos maiores estudiosos que vão tratar sobre o conhecimento de Deus. E ele vai explicar, com base na própria causalidade metafísica esotérica, de que com a causa eficiente e por meios metafísicos, a substância una de Deus, com participação total, ela não poderia ser fragmentada, entendeu? Então ela parte meio que ela subverte tudo. Então a gente tem ciência então que a substância universal que comporta de maneira ontológica permeia toda a parte do universal. Então praticamente tudo é Deus. Eu Então não, eu, como eu parto eu não acredito que Deus se fragmenta, ele apenas condiciona, ele é condição Então, para essa diferentes. fragmentação é porque, assim, a gente vai aprender aqui em Spinoza que ele vai argumentar as causalidades intransitivas e as causalidades transitivas. Essa parte que eu tinha comentado sobre a fragmentação da substância una é porque dá para interpretar que a alma e o espírito, sendo esses com partes de componentes que se comportam ao meio do corpo, né, que é o ser humano em si, eles partem de uma derivação de Deus para poder se alcançar o caminho dos céus. O que acontece? O meu corpo ele separa da alma e atinge o nível metafísico, que é o que? Dos céus. Então ocorre uma separação. E quando a separação acontece, dá para se interpretar que Deus está fragmentando a si mesmo para poder doar essas almas que vêm dele, né, dessa substância perfeita, para doar-se a um corpo, para poder conseguir se animar e conseguir viver, né? E aí cria essa interpretação. Como a Spinoza ele acaba dando essa intenção de que essa fragmentação não existe, porque poderia dar ao leitor a pensar que essa alma, quando se dissipa, é praticamente uma parte de Deus, e essa parte de Deus estaria fragmentada, porque Deus está doando. Se ele está doando, ele perde algo para doar alguma coisa. E a Spinoza argumenta que este é algo infinito. Por isso que não existe nem repartição, né, participação, e também tampouco a fragmentação. Por isso que essa ideia, a substância una de Deus, ela se manifesta de maneira ontológica, porque todas as causalidades, nem que sejam transitivas ou intransitivas, elas estão em meios compostos ao meio determinístico. Por isso que Spinoza ele cria o determinístico clássico. Porque, perante a causalidade, nada poderia fugir dos meios transitivos, né, de Deus, porque estaria inferindo aos meios qualitativos dos atributos substantivos de Deus. Que poderia, por exemplo, fugir do meio da lógica. Tipo, começar a voar, quebrar limites, quebrar tempo, coisa que não existe. Então, por meio da causalidade, eu não posso fugir da interação sobre Deus de maneira como se manifestar de maneira ontológica, sobretudo o manifesto, que é a causalidade, que é A bater em B e B bater em C, assim por diante. Então, praticamente, Spinoza argumenta que existe um determinismo, que essa causalidade inerente de maneira ontológica está inferida sobre a manifestação da substância de Deus, e que, sobretudo, essas qualidades
podem até ser intransitivas, transitivas, porque a causalidade transitiva é os pequenos atos. É o tipo, por exemplo, eu me levantar. Nada me influenciou a levantar, entendeu? Eu tive uma causalidade transitiva sobre mim, mas que existem causalidades maiores que causam interferência em mim. Por exemplo, eu tô nascido. Eu não tenho esse poder de não querer. Eu acabei nascendo. Mas algumas causalidades que eu infiro são transitivas, como, por exemplo, o ato de conseguir levantar, o ato de querer correr, o ato de querer fazer alguma coisa. Esses atos de causalidade não interferem em meios ontológicos, mas são particípios de um meio que me disponibiliza alguma ação. Mesmo que ainda assim existam causalidades maiores que definem como eu vou me comportar. E Spinoza vai argumentar isso lá em Moral e Ética, que ele vai falar que algumas sociedades vão implicar, com base na cultura e no pensamento, maneiras compostas de agir. E que isso influencia de maneira transitiva o ser como indivíduo, entendeu? Mas, sobretudo, ele vai argumentar que existe livre-arbítrio e assim por diante. Mas, enfim, eu queria explicar para você se você concorda ou não deriva da substância ontológica de Deus como se... Cortou o áudio, eu não ouvi o final. Não ouvi a pergunta. Alô? Eu não tinha ouvido a pergunta, tinha cortado o áudio da pergunta. Ah, tá. Te perguntado se você concorda ou não com essas argumentações de Spinoza de que a base de maneira ontológica da substância de Deus ela permeia todo o cosmos, ou seja, partindo de um pressuposto de que todas as coisas são Deus. Eu sou Deus, a parede que eu tô tocando agora eu também é Deus, todas as coisas fazem parte de Deus, logo tudo é Deus. Eu concordo que tudo faz parte de Deus, mas não que tudo é Deus. É por quê? Porque é igual você pegar um quebra-cabeça, um exemplo. Você monta o quebra-cabeça. Cada peça do quebra-cabeça não é o quebra-cabeça inteiro, mas o quebra-cabeça inteiro é cada uma das suas peças. Deus é cada uma das coisas criadas, mas a cada coisa criada não é Deus. Então, Deus, então, ele não é Deus pelo simples fato de não participar. Como assim? Eu, por exemplo, não sou parte de Deus porque ele não participa de mim, já que a minha substância é diferente da dele. É tipo, Na verdade, é você que participa dele, não ele que participa de você. então, eu tô inferindo isso porque Deus seria maior que eu. Então, já que Deus participa de mim, é uma questão obrigatória. Então, por isso que eu sou o predicado da substância una de Deus. Por isso que Deus está em mim, porque eu derivo dele. É... Sim, você deriva dele, você participa dele. Tá, então a substância que está em mim também está em Deus. Tudo é Deus. É que não dá pra falar. Se eu falar eu sou Deus, então eu tô falando que só eu sou Deus. Mas não. Eu não tô falando disso assim não, cara. Tô falando que se Deus ele participa com uma substância ontológica, de uma participação inerente a ele, já que ele permeia toda a realidade, todas as coisas que participam disso fazem parte de Deus. Logo, tudo é Deus. Eu faço parte disso também. Então, existe uma substância em mim, em todas as coisas que estão permeando a mim também, como a mesa, a cadeira, os materiais, as maneiras que se comportam a minha realidade, de maneira metafísica, se comportam essa substância una que se permeia de maneira ontológica. Portanto, eu faço parte de Deus, por isso que eu sou Deus, por isso que tudo que eu estou tocando é Deus. Ela não está inferindo que eu, puramente, ser único, específico, ser exclusivo, é isso. São poucos atributos, entendeu? Tô falando apenas que a parte ontológica, de maneira metafísica, se participa de maneira inerente. Tá falando apenas que, no fim das contas, a substância primordial que forma tudo é Deus. Exatamente. E Ah, você então está discordando, concordo. correto? Então concordo. Então dá para concordar que não existe alma, tampouco espírito. Sim, uma substância pura que permeia toda. Aí eu discordo, ué.
Não é É porque porque, a substância primordial é a mesma que acima do a substância primordial, é fundamental. Acima da substância tem camadas. e como assim funciona? Como é que funciona essas camadas? É a mesma coisa que eu falei, tipo assim, por exemplo, se a qualia é a substância primordial do ser humano, que forma tanto a mente quanto o corpo, ela forma a mente, que é uma coisa diferente. A mente tem uma substância. O corpo é O diferente problema da é que eu mente. não Então, consegui o corpo tem uma verificar. outra substância. O problema é que eu não estou conseguindo verificar bases epistêmicas, já que você está pressupondo uma premissa e reafirmando ela com base na proposta. E você não está dando derivações argumentativas que possam explicar como é que isso acontece. E eu estou acertando claramente a metafísica clássica, não estou nem partindo da ideia oriental. Cara, eu nem entendo como você fala tanto de como, né? Quando eu penso em filosofia e reflito, eu tô pensando em o que as coisas são, não Então, como as coisas são. a gente não explica o porquê, a gente não estuda o porquê, a gente estuda o como. A gente aprende isso na primeira aula de filosofia. Não, mas não é o porquê, é o que as coisas são. Que é basicamente ontologia, o estudo do ser. Então, o como é a base epistêmica. Por isso, perguntando a base como é que funciona. Que é a parte do que, você vai poder explicar à vontade. Falar, pô, existe uma substância do que, porque assim. Então, ok, tudo bem. Só que a parte do como é a parte como você explica como que se manifesta. A manifestação tá explícita no porquê. Alguém vai falar, pô, por que o vidro quebrou? Por exemplo. Ou melhor, por que a gravidade já se comporta assim? O físico vai explicar. Então, a gravidade tem uma parte de massa que se infere sobre a gravidade por meios regentes sobre ela, que um ponto único dela consegue reagir puxando a ela. Tudo bem, isso aqui explicando por quê, explicação física. Agora, o como. Como o físico não explica. Quem explica é o filósofo. Vou perguntar, o como? Então, existe uma maneira de substância una entre permeia de maneira metafísica as causalidades que formam o como de se agir. E é por isso que as coisas são assim. Beleza, isso aqui é lógico, metafísica, tranquilo. O filósofo explicou. O físico não. É por isso perguntando para você como que funciona isso? Porque você explicou que tem camadas, mas o como? Como que tem camadas? Não por quê? Porque o porquê você vai explicar à vontade aí. Você vai explicar como própria. O que você quiser. Agora o como você não explica, entendeu? Não, é isso que eu tô te falando. Eu não tô falando nem como, nem porquê, eu tô falando o quê. É simplesmente olhar pra realidade. Você olha pra um corpo e você vê que é uma coisa diferente do seu pensamento. Se são coisas diferentes, se você consegue identificar uma diferença, é porque elas são compostas de coisas diferentes. Agora, a coisa fundamental que compõe as coisas, porque tudo não é composto por uma coisa só. Senão tudo seria uma única coisa só, uma única identidade. Então, as coisas são compostas de coisas que são compostas de coisas mais fundamentais e de coisas mais fundamentais até chegar na substância primordial. Então, você tá Para notando saber que de, você e tá para saber partindo. disso, e para saber disso, você não tem que ter uma explicação de como, você tem que simplesmente olhar para a realidade e ver se é assim. Então, mas ao olhar a realidade, a gente interpreta. E esse quem observa também se torna um observador. O observador do objeto sou não eu. Então a gente tem que analisar como é que funciona a base da metodologia, como isso é importa. Analisar a realidade, qualquer um analisa. Só que a percepção dela depende do observador, que sou eu, para poder analisar isso. Então, isso depende necessariamente da razão. E a gente entende que a nossa razão ela não consegue compreender todas as coisas. Então, algumas coisas não podem ser o máximo daquilo, de compreensão total. Então, depende de uma metodologia que seja perfeita, que não passe por transparência, que decai em erro. E você compreende isso? É por isso perguntando que não basta somente olhar o céu e perguntar, cara, isso aqui foi Deus. Tem que ter explicação com base onde a metodologia não parte somente da percepção. E a tua fala não consegue traduzir isso. Porque você não consegue explicar pra mim, em um momento que eu tive conversa com você, não tô te atacando não, tá ligado? Só comentando que dá pra notar que você não deu argumentação metafísica nenhuma. Eu tô aqui utilizando vários tipos, como a causalidade, a lógicas, meios, e você não conseguiu traduzir nenhuma pra mim. Eu não tô te atacando, tudo bem. Você pode me argumentar comente com a explicação. Mas eu tô perguntando o como disso aí acontece. E aí essa parte você trava, porque você não consegue explicar como. Só explica o porquê. Porque o porquê eu já sei, entendeu? Só perguntando como que isso acontece com base na sua visão. Na visão católica, atomista, do que você quiser. Isso tudo bem, eu até aceito. Eu não tô nem usando outros meios que fogem disso, como a filosofia oriental de Nagarjuna. Estou usando o meio da filosofia clássica ocidental, que a gente encontra hoje aqui na academia, em qualquer lugar que você vê aí. Tudo bem, tá aceitável. Só que você não tá conseguindo traduzir isso pra mim.
Só uma pergunta. Se eu falo, por exemplo, que um quebra-cabeça é feito de peças, uma peça não é o quebra-cabeça inteiro, é só uma parte dele. Porém, o quebra-cabeça inteiro é cada uma das partes. E aí eu falo, é a mesma coisa para Deus, porque Deus, se Deus é tudo, porque ele é a substância primordial, não quer dizer que uma coisa específica seja Deus. Porque isso não é uma forma de explicar como, porque basta você observar um quebra-cabeça, imaginar o quebra-cabeça, o exemplo que eu te dei, e perceber que uma coisa tem relação com a outra. E que de fato é assim na realidade, ou seja, esse é o ser. Eu não entendo outro método para fazer filosofia. Então, mas dá pra notar que quando você faz essa repartição sobre, por exemplo, uma peça do fermento dela, tudo quebra-cabeça, é só uma parte dela. Só que quando você traduz de maneira individual aquele meio quebra-cabeça ali, aquela única peça, parece que transpassa que ocorre uma fragmentação dela participar de um meio diferente. E dá para parecer que essas camadas são fragmentações da substância única de Deus. Você entende isso? Porque se uma participação ela se permite de maneira individual, então a manifestação já está introduzida nela mesma, que é a parte do como. O seguinte, O como é o seguinte, a gente só percebe essas diferenças entre as coisas, não porque o quebra-cabeça em si, digamos assim, está fragmentado, mas sim porque existe um princípio, que é o princípio da identidade, que dá a possibilidade epistêmica do ser humano de perceber coisas como sendo elas mesmas e diferentes de outras. E essa é a intuição epistêmica de que algo é X e outra coisa é Y, é uma intuição epistêmica, um fator que existe na epistemologia, que é o que permite a gente diferenciar toda a multiplicidade no mundo, apesar da substância primordial ser uma coisa só, que é Deus. então dá para se dizer então que essas camadas que se transpassam são meio que diferenças específicas, sobretudo a forma que você tinha explicado aí, e que essa percepção já é analisada por meio da realidade. É isso? Quer dizer, esse é o método? Todo conhecimento que a gente tem é a partir de um princípio epistemológico, é um princípio de todo conhecimento, é assim, que a gente reconhece algo como sendo ele próprio, e para reconhecer algo como sendo ele próprio, a gente reconhece a diferença entre as coisas. Então, mas essa parte Isso, do próprio. é assim que o intelecto opera. Isso é um fato, é simplesmente observar como o intelecto opera. Então, ok, tudo bem analisar como é que o intelecto se comporta com base na própria. Seguinte, de que quando você argumenta a sua parte que se opera como real, né, como verdade, você utiliza meios que partem somente da explicação. E o como agora como você explicou que o intelecto ele se comporta assim, a gente vai acabar entrando, agora que eu percebi, né? A gente vai entrar agora numa regressão infinita, porque se é o como é assim, como que é assim forma o como? E a gente vai começar a perguntar, então como é assim, do assim, do assim, então, mas como é que o como do assim, do como do assim funciona assim? E ia ficar numa regressão infinita, entendeu? E aí você teria que utilizar várias e várias metafísicas complexas até conseguir criar um círculo. Só que, inevitavelmente, alguma outra, pelo eu, assim, ser humano, né, que a gente erra, alguma outra vai acabar entrando em contradição com a outra, entendeu? Então vai ficar numa relação infinita, a não ser que você seja perfeito e tenha uma mente do caralho e não erre nada, entendeu? Isso me lembra uma crítica do Olavo contra a filósofos analíticos, que falam que se você usar a lógica para raciocinar o tempo todo, você vai estar criando só uma ficção na sua cabeça, porque a lógica, tudo pode estar certo, tudo pode ser coerente logicamente, mesmo sem ter base na realidade. Então, na tua visão sobre a explicação, você já parte para o meio lógico fixo, né? Que não tem coesão com os meios internos. Por exemplo, a questão do quebra-cabeça. O que foi um quebra-cabeça? Vai contar, então, como foi o que? Primeiro motor. Tá, mas como é que essa sucessão chegou até esse tal ponto, a formação de tal coisa? A gente vai logo em outro como, e vai ficar assim infinitamente, e a própria definição desse como já está sustentada no próprio eixo de estrutura lógica que você mesmo criou. E qualquer coisa que fuja desse mundo, você vai utilizar outro como que está aqui dentro. Ou seja, vai ficar uma relação infinita, porque vai ter que utilizar vários
tipos de termos e complexidade complexas de metafísica que já está na sua premissa para poder conseguir impor alguma coisa. Que nem a questão do primeiro motor. Aqui, como eu tinha comentado antes, vou até voltar lá atrás, aqui fala o seguinte, de que, vou até subir aqui rapidinho aqui, deixa eu ver aqui, a anotação que fiz aqui, tá aqui. Ele faz 4 regras, né? Tudo que se move é movido por outro, esse outro também é movido por outro, se você continuar assim infinitamente, nunca vi. Normalmente existe agora. Conclusão, tem que existir o primeiro motor, porque move tudo, não é movido por nada, e ok. Essa questão de mover tudo, dessa partida, o que acontece? Quando o ato puro ele depende de uma ação para poder se conjecturar como partida, o próprio ato de iniciativa depende de uma ação em si própria para poder formar sua própria ação. Então dá para notar que o primeiro motor ele não é somente ato puro, mas é um ato que depende do próprio ato em si para gerar ação de ser. Então dá para notar que o primeiro motor ele não é o primeiro motor porque ele é o primeiro motor, e sim porque o primeiro motor tem mecanismos dentro deles que formam um porquê pelo qual ele não seria único, seria um ato puro, e sim um ato dependente, depende do próprio ato para poder gerar o próprio ato em si. Isso aqui dá para notar que pela lógica, existe um problema lógico aqui da maneira como aqui interfere nessa ideia do primeiro motor para gerar todas as coisas, porque o próprio ato de manifestação depende de si para gerar a si mesmo. Então, além dele utilizar uma falácia aqui, porque ele não explica como isso acontece, e só afirma dando esse salto lógico, a própria definição da palavra está errada, porque se for ato puro, não teria que depender de uma participação de mover algo, e sim tudo é. Entraria agora na filosofia budista de que o é cíclico, e que não existe participação de começo, meio e fim, porque essas definições são derivações interdependentes que geram alguma coisa com base em si mesmo, o que não poderia ser puro, de fato. Isso aqui é notório. E é por isso que na visão cosmológica budista, tudo é cíclico, porque não tem começo, nem meio, nem fim. Porque teria que ter uma participação inerente que já teria uma causa em si própria para gerar a própria causa, o que não poderia entrar porque seria uma contradição filosófica absurda aqui. E é por isso que, na própria conclusão do primeiro motor tá errado. Esse é o momento que eu tô defendendo a você. E, tipo assim, eu queria, de verdade mesmo. Como que você pode defender isso? Então, pelo que eu entendi do seu argumento, você está falando que Deus, se Deus nesse argumento, é a causa da criação de alguma coisa, partida, existe uma ação no próprio Deus, só que Deus não pode agir. É isso? Exatamente. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Ação é algo que ocorre no tempo e Deus está fora do tempo. Então, Deus não age de fato. Falar que Deus age é só uma perspectiva nossa diante de Deus. A Então perspectiva você tá dele não age. dá pra notar, então, que você tá, novamente, acho que isso é normal já, tudo bem. Só tô dizendo que essas coisas que você falou que Deus não opera no tempo, você está excluindo praticamente a metafísica da causalidade, coisa que depende de si, como a gente tinha mostrado aqui agora há pouco, olha só. Tudo que move é movido por outro. Existe uma ação aqui, um tempo. Se a gente for regredir infinitamente, essa participação depende de uma causalidade de formar o que ele é, que é o primeiro motor. Então não tem como. Não tem como excluir o tempo aqui. Porque o tempo ele precisa existir para poder o aumento de Aquino funcionar. Se você excluir o tempo, você está sendo contraditório, você está indo contra o próprio Aquino. Porque se não tem tempo, não tem causalidade. E se não tem causalidade, não tem primeiro motor. Então você não pode fazer essa argumentação. Acabou o debate? É só uma coisa. Você, por exemplo, você acredita que você, antes de você nascer, ou antes de você estar na barriga da sua mãe, você não existia? Eu sempre existi. Mas o seu corpo atual não existia? A forma não. A matéria sim. Sim, a forma não. Beleza. A forma não existia.
Então a forma teve um início. Teve início. Porém, antes desse início, a forma não estava no tempo, porque a forma nem existia. E da onde que vem o tempo, então? O tempo é simplesmente a marcação da passagem de algo. O tempo não é uma coisa em si. O tempo é simplesmente você marcar o fato de algo estar tendo uma passagem. Então dá para notar então que seu argumento se baseia na forma de que Deus ele não deu participação para isso, mas moveu algo que vai além do próprio tempo, aonde a ação não aconteceu porque a ação já estava e aonde estava não houve causalidade. Não sei. Porque eu quero entender, Ele porque basicamente, assim, ao criar o mundo, ele basicamente fez aparecer a primeira mudança. O primeiro elemento de mudança. E aí que então, surgiu o tempo. então quer Porque dizer que o tempo surgiu. o tempo existe para tipo assim, é igual metros. Metros não existem por si mesmos. Metros é simplesmente uma medida de algo que existe materialmente. Da mesma forma, o tempo é só uma medida de algo que existe Então, materialmente, mas no caso da como passagem. aqui, então olha só, quer dizer que então o ato puro não foi algo tal que está em si mesmo, em um sentido além, que não interfere nem na proporção. Quê? Vamos lá. Você está comentando que quando eu não, antes de eu nascer, Pronto, você existia. Eu dizia que eu sempre existi porque houve uma matéria que formou o que eu sou. Pode ser, sei lá, células onde meu pai, sei lá, comeu uma comida que virou meio que daí eu a introduzi no saco escrotal e aconteceu tudo aconteceu. Antes disso, eu era alguma coisa que poderia ser um alimento, pode ser qualquer coisa. Tudo bem, tranquilo até aqui. Mas o único problema que eu não estou encontrando aqui é que quando você afirma que a forma ela depende do tempo, quando houve o primeiro ato puro, que é o ato de suceder essa causalidade, não houve forma, então você está descrevendo que o nada gerou alguma coisa, no sentido que nada gerou nada para poder gerar coisas. Não, eu não disse São que duas ações em eu uma não disse só. que a forma depende do tempo. Eu disse que para existir materialmente existe do tempo. Porque a forma pode existir sem Então, existir o a primeiro materialidade motor, dela. tá, então, o primeiro motor, então, ele não teve forma, falando Quê? nada. Não, você está explicando para mim, então, que o simples fato da ação e Deus está além do tempo, e Aquino utilizou da causalidade para poder argumentar que, sobretudo, uma regressão infinita gera a um ponto único, que é o primeiro motor, você está desclassificando o tempo, indo contra o próprio Aquino, que utiliza o tempo para poder argumentar que, regredindo para trás, a gente encontra o primeiro motor. E você está dizendo que o tempo não existe porque está além. Então, você está argumentando que Aquino está errado? Se o Aquino realmente fala de uma causalidade operacional, sim. Agora, se ele fala de uma causalidade do tipo Deus, quanto primeiro motor é a condição para a existência desse mundo que ele criou, aí sim. Não, Ele tá aqui não certo. tá isso. Aqui não fala nada disso aqui. Ele só fala que nada passa de potência parado sozinho. Se você comparar A de infinito, nunca haverá um começo real do começo. Então, tanto, existe um movimento que existe agora. Então, não pode haver uma regra infinita de motores. Conclusão, tem que existir um primeiro motor que move tudo, não é por nada, e é puro ato. Ou seja, sem potencialidade. Quando eu falo que o ato puro ele depende de uma ação em si mesmo, para gerar uma ação, para gerar a decadência entre a causalidade, houve duas ações que não somente são ato puro, porque se depende de um ato puro para gerar uma ação, para formar o que o ato ele é uma ação em si mesmo para gerar o que é si. Logo, não seria ato puro. Isso aqui é um problema lógico, filosófico gigantesco. E aqui não explica isso. E aí, o argumento que ele utiliza para isso é por meio do tempo da causalidade, que você está indo contra, que o próprio Aquino impõe aqui, que o tempo, sobretudo em regressão infinita, vai gerar, por meio da causalidade, um primeiro motor. E você está dizendo que não, porque se não fosse não, tudo bem, eu estava errado, porque estaria operando além. Mas aqui não fala isso aqui. É porque, Isso é pode porque, ser é que não tá. porque, é porque se
o primeiro motor tiver subordinado ao tempo, o primeiro motor também não é o primeiro. Ele também tem um motor antes dele, porque ele tá no tempo. Então, mas aqui não fala isso aqui. Na real, ele utiliza do tempo para poder argumentar em regressão, que é o primeiro motor. Tudo bem, aceitável. Mas o único problema que eu encontro aqui é que o argumento não faz embasamento da explicação para explicar como que o ato puro, quando gera uma ação, ele precisa gerar uma ação em si mesma para poder interferir nessa ação, já que o próprio ato de ação já vira potência para alguma coisa, e nesse ato teria que ser ele. Mas nesse ato que ele gera, é uma ação distinta da própria ação, porque está interferindo na causalidade. Então passa de ser ato puro para gerar alguma coisa. Passa para gerar alguma coisa, ele está utilizando o quê? Para poder dar partida, ele precisa de início. E esse início já está incluso na própria partida, ou seja, depende de uma ação para gerar a própria ação em si, para gerar a própria ação. Então, ou seja, é uma ação que ele dá para gerar a própria ação em si mesmo, para poder começar a gerar as ações da causalidade. Dá para ver que são mais ações do que um ato puro em si. Então, não é um ato puro. É um ato em si mesmo que gera o próprio ato de gerar as potencialidades. Coisa que Aquino não explica aqui. Ele está argumentando que o tempo, ele parte de princípios que partem do meio da causalidade. Então, ou seja, é uma regressão infinita do tempo, regressão até onde vai, que é o ponto inerente, chega a ser o mesmo motor. Então, aqui não está usando da realidade que a gente vê, da percepção da mente, para poder conceber que a realidade ela se manifesta em tempo real. Então, se a gente for regredir, a gente vai encontrar o mesmo motor. Só que aqui ele não explica como que este ato funciona de fato em si. Então entra nessa regressão infinita, que você inclusive está indo contra. Oxe, o debate acabou do nada? Eu não sei, ele fica cada vez do nada. Então, aí talvez eu esteja discordando do São Tomás de Aquino mesmo, só que é muito em questão de nomenclatura mesmo. Tipo assim, pra você entender a minha posição, pra mim, Deus, da perspectiva dele, como ele está, ele não está, tipo assim, agora, nesse presente. Ele não está ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês. Ou só aqui. Ele está aqui em todo o futuro da história da humanidade, todo o passado da história da humanidade, e em todo o tempo que a gente vai ficar no céu, todo o tempo antes de criar o mundo, tipo assim, todo esse tempo que a gente calcula, para ele é só uma coisa só incalculável, ou seja, não tem uma métrica para medir, ou seja, não tem um tempo. É simplesmente o ato dele. Então não Então, existe mas essa divisão entre o momento que ele criou. Não existe um momento em que ele criou. Existe então, só o mas fato aí que dele, tá. dele ser a condição Aqui, da Na criação da verdade, coisa. Deus criou o tempo, né? Não tem como assim a gente falar tipo, o momento que Deus criou o mundo, porque o mundo foi criado junto com o tempo. então, mas se foi junto, Foi aqui não Deus que deveria criou ele. explicar que o tempo já está implícito no próprio ato. No ato, ele só utilizou o argumento tempo, regrediu Cara, ao teu infinito. microfone tá travando, pô. Não tô conseguindo escutar direito. Caralho, nem fudendo, é sério? Faz isso É comigo sério, não. mano. Aí, agora voltou? Cara, agora tá normal. Vai falando aí. Ah, Se travou, eu aviso. vamos lá. Aquino, ele não fala sobre isso. Ele não tá falando que ele utilizou do. Se ele regrediu ao infinito, vai notar que vai ter um ponto uno, que este ponto uno que gerou tudo é o primeiro motor. Ele não falou que o tempo está implícito no próprio ato puro, mas ele utilizou do tempo para poder argumentar que, pelo meio da causalidade, houve o primeiro motor. Então, ele está criando uma coisa que não está nem nas cinco vias. Ele está falando uma coisa que não está nem na soma teológica aqui. E é Cara, isso que eu estou argumentando sobre. os físicos modernos, eles falam que o tempo ele não existia antes do Big Bang, que vamos dizer assim foi o primeiro motor. Então, de certa forma, esse argumento não está apenas voltado apenas para a filosofia de Santo Tomás de Aquino, e sim também para as teorias físicas modernas da criação do universo, que tem a ver com a religião católica, visto que o criador da teoria do Big Bang foi um padre. Então, mas ele ser padre, isso não foge da
Que ele Peraí. poderia ser hinduísta, mas nem por isso o hinduísmo tá certo, entendeu? Repete aí, por favor, teu microfone travou, pô. Tá. Eu falei que a forma como eles se de maneira pessoal, religiosa, não interfere na maneira acadêmica. Se ele fosse hinduísta, por exemplo, não quer dizer que o hinduísmo tá certo, quer dizer que Brahma criou a realidade, entende? Então, Sim, eu essa questão concordo. Então, ele ser o que ele é, não importa, ele tá avaliando pro meio acadêmico. É algo assim, de honestidade. Uhum. E aí, portanto, que tá. Aquino, ele não explica sobre isso. Aquino, a gente pode dizer o seguinte, cara, Aquino, ele não teve tecnologia para poder ter conhecimento disso, tudo bem. Só que ele não, assim, o humano aqui que eu estou debatendo aqui não falou sobre isso, que Aquino tá errado. E eu não vou ficar esbanjando, caralho, Aquino errou, moleque burro, não vou ficar assim, né, pelo amor de Deus. Mas que, se ele explicar, cara, Aquino tá errado, porque ele não tinha conhecimento da física moderna, tudo bem. Então, uma teoria. Teu Se microfone ele não travou. assumir que Aquino. Quê? Travou. Com Vou uns... voltar 3 segundos atrás. Volta. Aquino não tinha conhecimento físico e acadêmico de algo moderno hoje, já que ele tinha ausência precária de tecnologia. Tudo bem. O que o amigo tá fazendo aqui, que eu tô debatendo com ele não está assumindo que aquilo tá errado. E tudo bem aquilo não é errado. Quem não erra? Todo mundo é ser humano. Só que ele não tá falando que ele errou, entendeu? E é por isso que eu estou rebatendo ele, porque ele está utilizando um argumento que está fugindo da Suma Teológica que a gente encontra nas 5 vias. É isso que eu estou rebatendo, porque se ele argumentar isso que ele está falando agora, ele está indo contra o próprio Aquino. Então, ele Não é tem nem que... isso. Não é nem isso, porque eu mesmo, por exemplo, ouvi um debate do Hindenburg Melão com o Paulo Cogos, onde ele explica que o argumento de Aquino é mais hierárquico, né? É que não é que, tipo assim, houve uma causalidade temporal, mas sim porque Deus está hierarquicamente acima, ontologicamente, da, dos seres criados, e portanto ele é uma substância, algo que subjaz tudo que é criado. Você pode passar aí o trecho da Suma Teológica em que o Santo Tomás de Aquino defende que o mundo foi criado durante o tempo e não que Deus criou o tempo? Não, aqui não fala que isso aconteceu. Ele está usando argumento com base na realidade, que isso é verdade, de forma implícita. Mas se quiser eu te mando. Pode mandar aí. Hello? Ah, você artigo? Hello? Daqui a pouco eu vou artigo. ter que sair também. Hello? Tá me escutando? Hello? Alô? Oi, Salado. Não. Aí? Ah, tá, beleza. Bostio. Macaquinho. Aí eu venho pra cá. O que deu no debate? O que deu aí? Tô procurando um artigo aqui. Deu surubinha, mano. Chimbinha. Pô, eu tenho que estudar pra porra de uma prova aqui, mano. Vocês ficam me atrapalhando aí debatendo sobre essas bosta, entendeu, cara? Pois é, né? Tá gravando ainda? Tá. Deu 1 hora de gravação. Isso vai render muito dinheiro pra gente, cara. Inclusive, eu não sou o único que fala que a filosofia pode ser baseada apenas no ser e não no dever e nem no como. O Olavo de Carvalho falava também que a filosofia dele não era baseada no dever ser, mas apenas no ser. Nossa. Lighter shade. O que é um lighter shade? Fala alguma coisa aí, Monarca. English ou Spanish? Muito engraçado, né, guys? Peraí. Tava gravando? Tava, mas Sim, se você mano. não quiser, eu não mando não. Não, pode mandar, né? Tá tranquilo. Aí depois ele manda o Pode mandar, processo nas nossas costas, tá ligado? porque como ele foi mais. Ele farmou mais aura. Aí todo mundo vai achar que ele ganhou o debate, porque ele farmou mais aura.
Eu nem entendi. Nossa, antes. farmou mais hora. Você precisa passar mais uma. Não, mas tipo assim, a perguntinha sincera que quem tava vendo, eu acho que não tava nem na cal, quem tava aqui na cal, né? Mas quem tava aqui na cal era quem? Que eu não sei. Deixa eu olhar Tava aqui. eu. Tá, tinha o Monaco. Ah, não. Então tá. Eu não tava, não. Eu Ah, não tá. tava. Tá o Monaco. Acho que não, Tá quem Mito. tava? Então, eu acho que tinha mais gente aí, cara. Eu vi que eu vi gente entrando. Mas Tinha O Cabrito o saiu. Cabrito. O Cabrito saiu. Não, O tinha um Fantasmão ficou por um Cabrito. breve momento Fantasma e entrou e o Arlindo tava saiu. mutado. Não Arlindo. tava ouvindo. Não tava Tinha ouvindo. mais gente mesmo. Tinha mais gente, só que eu não sei. assim, gente, eu não vou falar que assim, eu ganhei, pô. Pra mim, nesse filme, não tem nada. Não solidando ideias, por favor. Né? Sim. E, tipo Caralho, assim. mano, você destruiu ele, cara. Tô brincando. Não, falando sério. Quem viu o debate aí, que não sei quem é, né? Não sei se todo mundo tá aqui é católico, né? A maioria aqui é. Eu sou católico. A maioria. Ah, tudo bem. Não, Todo mundo perguntar aqui, o que todo mundo vocês aqui. acharam. Não, tudo bem, tudo bem. Você perguntar o que você acharam dos meus argumentos que eu tava dando pro colega aí, entendeu? Vai falar de Cara, boa vontade, entendeu? Ah, achei que você era muito mal, muito bem, achei que muito arrogante, não, achei que tal coisa ficou confusa, não sei o que. achei foda, velho. Mas pra ser sincero, mano, eu não entendi, viado. Louco. Chegou o Cabrito e tinha E, mais um, mas aí já perdemos. Cabrito, O o que você Cabrito, achou dos argumentos aí? Tá mutado. É. Depois eu vou rever o debate do Hindenburg, mano, com o Paulo Cogos sobre 5 vias, mano. tranquilo. Já Mas, que a gente entrou no assunto. mas deu bom, o Mob? O que você achou? O quê? Esse debate ou o debate do Cogos? Foi bom? Não, o daqui mesmo que você teve aqui e tudo. O que Eu você achou acho do, que do debate? eu consegui encontrar pelo menos uma colocação que pode ser um problema na minha estrutura filosófica que eu fiz. É. Ô, Ibérico, fala uma coisa aí pro Cabrito ver se tá escutando você. Opa, tá me ouvindo? Vê se escutou agora, Cabrito. Pera aí. Tu que é o Ibé, Sou eu. Opa, Tá, ele é o Ibérico. o que você falou de mim, mano? Tô com medo, cara. Eu falei que. Nossa, Eu falei o esse seguinte. cara aqui é um vagabundo. Não, Esse cara não, aqui é um eu vagabundo. falei que. É porque o Ramanuja tava debatendo sobre as versões Majaquino, só que eu falei pra ele que eu não era o cara que entendia desse assunto. Aí eu falei, quem mais entende desse assunto que eu conheço é o Lucas, o Ibérico e o Mob. Entendeu? Uhum. Aí eu falei, se você quer debater com alguém, chame eles. Aí eu convidei o Mob e o Mob aceitou. E agora estamos até aqui. Debater sobre exército marroquino? Não, debater sobre as vezes São Tomás de Aquino. Exército marroquino era o melhor exército por causa que ajudou o Franco na Guerra Civil Espanhola, só pra avisar. Pois é, né? Nossa. mas o Ibérico. Ibérico? Opa. O que você achou do debate aí, cara? Fala aí. Cara, eu gostei, mas, mano, tipo, eu não consegui entender muito o que você fala, sabe por quê, velho? Você usa uma linguagem muito formal, cara. Aí, tipo, eu, já que eu sou mais macacão, aí não entendo muito linguagem formal. Aí eu achei que você debateu muito bem, cara. Eu realmente gostei do debate, cara. Mas o debate não ficou ruim, não. Ficou realmente bom. Mano, o debate, mano, foi um dos melhores debates que fez aqui, mano. Uhum. Foi uma conversa de debate que muito foda. alto, baixa melanina. Baixa melanina, ô louco. Neguinho não pode debater sobre isso não, cara. Nossa, mano, cara, que cabrito. Mano, só o Neguinho tem mais melanina que o Vinícius Júnior, cara. Ó o neguinho aí, ó o neguinho. Teve melanina assim, mano, porque, ó aí, o mob é neguinho. É, todos somos neguinhos aqui. Tá vendo? Mano, tipo assim, só esse grupo aqui, tipo, tem mais melanina que a Angola inteira. Se pegar a Somália, não dá o tanto de melanina que tem nesse grupo. Somos amintes, cara, somos Não. amintes.
Mas você acha que o debate acabou aqui ou tem alguma coisa pra gravar? A gente Eu tava, conversa com- por eu tava, fora. eu tava confundindo melanina com melatonina. Ah, Mas a o bicho ficou melatonina. tranquilo, então. Falando A nisso, melatonina rapaziada, tava. vocês estão torcendo pra quem? Hum? Estão torcendo pra quem? No quê? Real Madrid ou Bayern de Munique? É, Real Real Madrid. Madrid, lógico, porra. Tá maluco, Real. mano? Que Bayern de Munique, porra. Tomar no seu Porra, de cu. Bayern de Munique. Ah, vai se fuder, mano. O time mais esquerdista que tem na Alemanha. É o time mais nazista que tem na Alemanha, pô. Mano, e também o Real Madrid é o único time que não faz propaganda pra viado e recebe dinheiro dos árabes por isso. Mano, mas sabe quem é que tá jogando na porra do Real Madrid, ô Ibérico? Evan? Não. Não, Vinícius Júnior. Não, ligado, mas o que qual- importa é que o cara faz no jogo, mano. A opinião dele não importa. O que importa é a opinião do time, não do jogador. Cara, mesmo assim, Tá mano. ligado? Você tá falando aí que um time não é lacrador e ao mesmo tempo tem o homem mais Mas feminista sabe do quem é, Brasil. sabe no quem é time? que tá, Porra, sabe quem é que tá no Real Madrid? o cara que deixa ser corno Quem por tá no uma Real Madrid? piriguete, porra. O quê? Sabe quem é que tá no Real Madrid? Éder Militão, herói nacional. Foda-se, irmão. Cara, mas, tipo Estuprador. assim, eu achei que você tava falando assim, cara, você tá dando pra quem? Eu pensei que era o debate. Não, não. Então já acabou o debate aqui já? Eu já pago agora. Porque eu não Olha, quero ficar... Mbappé, ele Mbappé. tem que Você torce pro time com o Mbappé, tá? O Mbappé que Mano, literalmente o foi o Mbappé deixou de responsável ser por viado, fazer cara. a O Mbappé direita deixou de ser perder viado. na França, é? Você torce pra isso, Não, tipo o de Mbappé gente? deixou de ser viado faz tempo, cara. Por Pra favor, entrar no Real Madrid, ele Ibérico. deixou de ser Por viado. favor, Ibérico. Por favor, Ibérico. O Real Isso Madrid é um pra time quê, sabe, cara? católico.